pessoal, com mais um vídeo para o canal, agora fazendo uma revisão final para o concurso do Instituto Federal da Bahia, que a banca responsável por esse edital é a Fundação Cefet Minas. Peguei algumas questões direcionadas para o cargo de assistente em administração. Lembrando que lá no edital, as disciplinas que mais vão pesar nessa prova, aqui no caso de assistente em administração, é a parte de legislação e ética na administração, porque olha só, cada questão vai valer 2, e também parte de conhecimentos específicos, onde ele vai valer mais ainda, que é de 3 pontos o peso. Até porque também elas vêm em maior número de questões, então olha só. Assim como também o mínimo que tem que ser atingido para cada uma dessas disciplinas. Então aqui eu coloquei apenas questões dessa parte de legislação e ética da administração e de conhecimentos específicos. Então a nossa primeira questão dessa parte de legislação aqui, ela diz assim: preencha corretamente as lacunas das frases a seguir, com base nos dispositivos legais da Constituição Federal da República de 1988. Então, o assunto dessa questão aqui que ele está falando são o quê? São os remédios constitucionais. Aonde está? Onde isso aqui? Lá no artigo 5º da Constituição. Onde, fazendo uma breve revisão rapidinho que tem lá no artigo 5º da Constituição, a gente verifica lá 5 remédios constitucionais, onde aqui primeiramente a gente tem o habeas corpus, aonde já diz aqui pelo nome, né, vem da palavra corpo, então dá aquela ideia de proteção ao corpo, então que é contra agressão ou qualquer atentado de violência à pessoa. Então é por isso que o habeas corpus ela vai permitir o quê? Com que haja uma liberdade de locomoção. E um item bem interessante sobre esses remédios constitucionais que a gente tem que gravar são algumas palavras-chave, como eu sempre falo no meu vídeo, onde, por exemplo, quando a gente fala de habeas corpus, a gente já vem aquela ideia de corpo. Então o corpo sempre tem que estar em movimento. Então é por isso que há uma liberdade aqui nesse remédio, que ele respeita essa liberdade de locomoção do corpo. Então, locomoção da pessoa. Um outro tipo de remédio também aqui é o habeas data, aonde, olha só, já vem data, né? Então, uma outra palavra que a gente tem que memorizar aqui é, no caso, dados, aonde isso aqui, ele está relacionado que às informações, aonde isso aqui ele dá também mais uma vez segurança, só que segurança o que? Aos dados, assim como a gente viu aqui habeas corpus ao corpo, então a habeas data dá aos dados, dados o que? As nossas informações, essas coisas. E aí o terceiro remédio constitucional aqui é o mandato de segurança, aonde lá na Constituição ele diz que quando não consegue nenhuma resposta, por exemplo, do habeas corpus e habeas datus, a gente tem garantido então o mandato de segurança. Por quê? Porque ele é o que nos permite a garantia do nosso direito líquido e certo, que é aquele direito que a gente já nasceu com ele. Então a palavra que a gente tem que memorizar quando falar do mandato de segurança seria o quê? Direito líquido e certo. O quarto remédio aqui seria o mandato de injunção. Lembra dessa palavra aqui, injunção, lá no conteúdo de português, essas coisas, onde a gente vê textos injuntivos? Aí você lembra o que seria esses textos? Seria o quê? Regras, aonde a gente tem que estar fazendo tudo de acordo com o que está naquele texto. Então, e se está falando de um mandato de injunção, então tem que obedecer essas regras, onde muitas vezes isso é colocado quando é para suprir a falta de alguma norma regulamentadora. Então, isso daqui, por isso que o nome dele é também remédio constitucional, que é para suprir essa falta aqui da norma regulamentadora. E por último, a gente tem um remédio constitucional, a ação popular, onde isso daqui ela está muito bem relacionado, por exemplo, às questões ambientais, sociais. Eu vejo muitas questões onde eles falam, por exemplo, de dano ambiental, onde, por exemplo, o governo desmata certa área de proteção ambiental. E aí, qual é o remédio constitucional que tem que ser aplicado nesse âmbito? Seria justamente a ação popular. Porque é isso que ele vai fazer o quê? A fiscalização do poder público. Então, daqui a gente consegue observar palavras-chave que estão relacionadas a cada remédio constitucional. Então, é por isso que é bom a gente memorizar. Então, mais uma vez, o habeas corpus é a liberdade de locomoção, habeas data, já vem a palavra dados. Então, a parte de informação, mandado de segurança, já sabe, direito líquido e certo. Mandado de injunção, é aquele que é para suprir a falta de norma regulamentadora. E por fim, a ação popular, que é a fiscalização do poder público. Então, voltando lá na questão, a gente tem que completar cada traço desse aqui com um remédio constitucional. Então, olha só, ele vem falando aqui
de 3 remédios constitucionais em cada alternativa. Então, a gente vai ler tudinho aqui. Então, o primeiro item ele diz assim: conceder-se a para assegurar o conhecimento de informações relativas, então olha só, informações relativas à pessoa impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público, para retificação de dados, quando não se prefira por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Então, olha só, a gente viu ainda agorinha aqui tudinho aqui que está relacionado a essa informação. Então, qual seria aqui? Seria o habeas data. Então, com isso, a gente já até consegue desconsiderar aqui, por exemplo, a letra C, a letra D e a letra E. Olha aí, fica bem facinho. Próximo item diz assim: conceder ata, sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado por sofrer violência ou coação de liberdade de locomoção. Olha só, a gente viu ainda agora. Lembra lá qual seria o remédio constitucional que está relacionado a essa parte de locomoção do corpo? Seria o que? O habeas corpus. Então, com isso, a gente já consegue matar aqui na letra A. Mas lendo aqui, por último, olha só. Conceder-se ata, para proteger o direito líquido e certo. Lembra lá daquele mandato lá que a gente viu? Que a gente tem que memorizar com essa informação de garantir o direito líquido e certo, que é aquele direito que a gente já nasceu com ele. Então, seria o que? Um mandato de segurança. Então, com isso, a gente verifica que a alternativa correta dessa questão seria a letra A. Uma outra questão daqui da parte de direito administrativo, ela vem trazendo essa lei aqui, a 8.112, que ela é bastante conhecida para os servidores públicos federais. Então, olha só, avalie as afirmações abaixo sobre os adicionais. Então, olha só, adicionais de quê? De insalubridade, periculosidade ou atividades penosas. Então, só para lembrar um pouquinho, mas a gente só vai ver bem pouquinho aqui, é dessa parte dos adicionais de insalubridade, periculosidade ou atividades penosas. Então, eu sempre gosto de falar daquelas palavras-chave que a gente pode memorizar para facilitar um pouco o nosso estudo. Então, olha só, insalubridade vem do quê? De insalubre, de ambiente sujo. Então, é aquele ambiente que necessita de certo cuidado com a saúde. Então, olha só, eu trouxe essa imagem aqui. Então, são consideradas insalubres as atividades profissionais onde há exposição a agentes biológicos, agentes químicos, exposição à poeira, umidade excessiva, vibração excessiva, calor intenso, frio intenso. Então, isso daqui são considerados características de atividades insalubres. Então, tem essa ideia de sujo. De sujo ou até de ser perigoso o quê? A saúde do trabalhador. Aí a gente vem com outro adicional que é de periculosidade. Periculosidade vem de quê? Vem de perigo. Então, esse perigo a quê? A vida. Então, isso daqui dá para entender que isso aqui leva em consideração a vida do trabalhador. Então, atividades que envolvem, por exemplo, explosivos, inflamáveis, até energia elétrica, segurança pessoal, patrimonial, isso daqui tudo envolve a vida da pessoa, onde ela pode perder. Então, eu, assim, na minha concepção, eu não consigo diferenciar muito bem dessa parte de insalubridade com periculosidade, mas essas são as informações essenciais que a gente tem que ter na nossa cabeça quando for fazer questões sobre isso, onde a insalubridade está relacionada à saúde do trabalhador e a periculosidade é o perigo à vida. E aí, por último, adicional que a gente tem aqui é o de atividade penosa. Penosa vem do quê? De pena. Então, o que eu costumo memorizar aqui? São lugares distantes, onde geralmente ele é colocado esse tipo de adicional. E como vem bastante em questão de prova, dizendo isso daqui. Então, geralmente, se adicionar penosidade ou penosas, é considerado isso. Mas isso daqui é mais para a gente tentar entender as palavras de um modo certo, que a gente consiga resolver a questão. Então, voltando lá, o primeiro item ele diz assim: o servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade, lembra lá o que é insalubridade, e de periculosidade, deverá optar por um deles. Então, lá na lei, ele diz justamente isso, que o servidor que fizer jus aos dois adicionais, por exemplo, de insalubridade e de periculosidade, ele deverá optar por um deles. Então, ele não pode ficar com os dois ao mesmo tempo. Então, isso daqui estaria correto. Aí a gente já pode considerar a letra B e a letra E.
o segundo item ele diz o quê? Em relação ao adicional de insalubridade, lembra lá de insalubridade, de ambiente sujo? Então, que será devido aos servidores em exercício em zonas de fronteira ou localidades cujas condições de vida o justifiquem. Então, lembra lá que eu falei de atividades penosas relacionadas a ambientes que são considerados longe ou também zonas de fronteira? Então, você acha que isso aqui está relacionado ao adicional de insalubridade? Então, olhando lá na lei, no artigo 71, ele diz que é o adicional de atividade penosa. Então, olha só, escrever aqui errado. É o que? É o adicional de atividade penosa, que dá aquela ideia de pena. Então, essa pena aqui, ele está mais relacionado, por exemplo, a de longitude, ou também outra palavra-chave, as zonas de fronteira, ou localidades cujas condições de vida justifiquem. Então, esse tipo de adicional ele é devido aos servidores em exercícios em zonas de fronteira ou em localidades cujas condições de vida justifiquem, nos termos e condições e limites fixados em regulamento. Então, o segundo item está incorreto. Só que ele não ia nem fazer a diferença aqui, né? Porque olha só tem 1 e o 3, 1, 3. Então, o terceiro item ele diz assim: que o direito ao adicional de insalubridade ou de periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que derem causa à sua concessão. Bom, isso faz até um certo sentido. Então, olhando lá, no artigo 68, parágrafo 2º, ele diz que o direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que derem causa à sua concessão. É claro, né, se aquele ambiente de trabalho ele está, vamos dizer, melhor, tanto em condições para saúde, proteção de vida, por que então receberia esse adicional? Então, o nosso terceiro item daqui, ele está correto. Então, aqui a gente já desconsidera a letra A, então fica só a letra C e a letra D. E, por último, ele diz que os locais de trabalho e os servidores que operam com raio-x ou substâncias radioativas serão mantidas sob controle permanente, de modo que as doses de radiação ionizante não ultrapassem o nível máximo previsto na legislação própria. Então, lá no artigo 72, ele diz que os locais de trabalho e os servidores que operam com raio-x ou substâncias radioativas serão mantidos sob controle permanente, de modo que as doses de radiação ionizante não ultrapassem o nível máximo previsto na legislação própria. Então, esse último item aqui, ele está correto. Então, com isso, a gente verifica que a resposta correta dessa questão é a letra D, onde é o primeiro item, onde ele fala dos adicionais de insalubridade e periculosidade, onde a gente verificou que a pessoa ela não consegue ter os dois ao mesmo tempo, então ela tem que o quê? Optar por um deles. Assim como quando cessa as condições que permitem com que o servidor receba esses adicionais, quando esses fatores cessarem, então, por exemplo, muda aquele ambiente de trabalho, vai, logicamente, cessar a sua concessão a esses adicionais. Então, entrando nessa questão da parte de conhecimento específico, que é no assunto do que de elementos de comunicação, a gente tem que averiguar muito bem essa questão, porque eu verifiquei bastante questões sobre isso nas provas antigas. Então, olha só, preencha corretamente as lacunas do texto sobre os processos de comunicação. Lembrando que o processo de comunicação ele tem que haver quantos elementos no final? 7. Onde esses 7 quem são? Referente, emissor, a própria mensagem, receptor, o código e o canal. E aí, logo para começar essa comunicação, tem que começar pelo quem? Pelo emissor. Já diz o nome, né? Ele vai emitir. Emitir, enviar mensagem, aonde o conteúdo principal dessa conversa aqui é a própria mensagem. Aonde essa mensagem, ela logicamente vai chegar a alguém, que como é chamado aqui de receptor, onde é ele que recebe a mensagem. Só que essa mensagem, toda mensagem, ela tem um assunto, aonde aqui ele é chamado de referente. Então, lembra lá daquela parte de referências e tudo? Então, isso aqui está relacionado ao assunto da mensagem. Só que para essa mensagem ser escrita, lida, traduzida, essas coisas, ela precisa de codificação. Então, de códigos, de letras, números, essas coisas. Então, é por isso que o código ele é o conjunto de signos. Isso aqui é mais questão daquele pessoal que faz o curso de letras, né? Vê isso muito bem.
onde isso aqui está relacionado à linguagem utilizada e aplicada nessa mensagem aqui, que é o principal. Só que com isso tudo, a mensagem precisa do quê? De um canal, onde esse canal é o quê? É o meio como ele vai chegar e ser transmitida a mensagem. Então, olha só, pode ser por fala, revista, por livro. Então, isso daqui a gente consegue verificar os elementos do processo de comunicação. Então, quando a gente começa aqui lendo aqui, que é para completar essas lacunas aqui, então ele diz assim: o pontinho, pontinho, inicia a mensagem pela. Então, olha só, ele vai iniciar a mensagem. Então, lembra lá quem é que vai iniciar a mensagem? Quem é que vai emitir a mensagem? Seria o emissor. E aí, esse emissor, ele vai o que? Inicia a mensagem pela de um pensamento. Então, lembra lá que essa mensagem ela tem que ser codificada, que ela tem que ser escrita de alguma maneira. Então, o processo disso, o mecanismo que é utilizado para processar e escrever essa mensagem seria o que? O código ou codificação. Então, o emissor inicia a mensagem pelo código de um pensamento. Aí ele vem completando. O pontinho, pontinho é o meio pelo qual a mensagem viaja até o receptor. Então, lembra qual é o elemento que é responsável por esse meio de como a mensagem vai viajar? É o que? É o canal. Então, mais uma vez, lendo aqui. O emissor inicia a mensagem pelo código de um pensamento. O canal é o meio pelo qual a mensagem viaja até o receptor. Aí ele completando aqui, o tananã acontece quando os símbolos de uma mensagem são traduzidos de uma forma compreensível. Então lembra lá que tudo na nossa mensagem lá, ele necessita de códigos. Só que esse código às vezes nem sempre é compreendido de uma forma correta. Então quando a gente precisa decodificar esse código, qual é o nome do processo que a gente precisa aplicar nisso? Seria a própria decodificação. Então, é a decodificação que acontece quando os símbolos de uma mensagem são traduzidos de uma forma compreensível. E para finalizar é o que? O pontinho, pontinho faz a verificação do sucesso na transmissão de uma mensagem que pretendida inicialmente determina se a compreensão foi ou não conseguida. Esse elemento aqui ele não estava naquela imagem, mas ela também faz parte do processo de comunicação. Então, a gente verifica que tem mais elementos além daquelas 7 que a gente viu na imagem. Então, o que a gente chama nesse caso aqui? Que muitas vezes é chamado de quê? De feedback. Aí você nunca ouviu falar aquela parte assim, me dá um feedback aí disso aí que você achou, me dá uma opinião disso. Aí, como o pessoal gosta de falar mais difícil, né, eles colocaram a palavra feedback. Então, com isso, a gente vai ler mais uma vez aqui. O emissor inicia a mensagem pelo código de um pensamento. O canal é o meio pelo qual a mensagem viaja até o receptor. Então, a decodificação, acontece quando os símbolos de uma mensagem são traduzidos de uma forma compreensível. O feedback faz a verificação do processo da transmissão de uma mensagem como pretendida inicialmente e determina se a compreensão foi ou não conseguida. Então, de acordo com isso daqui, a sequência que preenche corretamente as lacunas do texto é a letra B. Bom, a próxima questão aqui é falando sobre o fluxograma. Lembrando que nas provas daqui da Fundação Cefet, eles sempre colocaram essa parte de fluxograma e organograma, não só dessa banca, né, mas de uma banca geral. Então, a gente sempre vê essa diferenciação do fluxograma com o organograma. Onde o fluxograma a gente consegue observar que dá aquela ideia de fluxo. Então, de como as etapas vão ser realizadas. Então, a primeira etapa, a segunda etapa, a terceira etapa. Então, com isso, a gente já começa a verificar a diferença de fluxograma com organograma. E já o organograma vem daquela ideia de órgão. Então, órgão, hierarquia. Então, olha só. Olhando aqui o fluxograma, ele diz que é atividades do processo e apresentado em sequência lógica em gráfico. Só que olha só, no fluxograma a gente consegue observar que tem vários símbolos aqui. Olha só, como esse símbolo é totalmente diferente desse. Então, por quê? Porque cada símbolo desse aqui tem o quê? Um significado, que é isso que ele pede na questão lá. E, só para finalizar aqui, do organograma, qual é o conceito dele? É a representação também gráfica, só que o que? Da estrutura organizacional. Então,
seja da empresa. Então, com isso, lá na questão, nós verificamos que ele quer o quê? O que cada símbolo desse do fluxograma nos representa aqui na questão. Então, olha só, a gente tem esse item 1, o 2, o 3 e o 4. E aí eu trouxe uma tabelinha aqui, só mostrando os principais e também os que tem aqui na questão, mas tem muito mais símbolos que a gente tem que saber, né? Só para complicar mais a vida do concurseiro, que é difícil, hein? Então, olha só, todo fluxograma ele começa geralmente por esse símbolo aqui, que ele é chamado de terminal. Só que aqui na questão, olha só, o item 1, ele está mostrando essa imagem aqui, aonde ele representa esse item aqui, o conector. Então, a gente já pode matar aqui que o conector já seria aqui o número 1. E aí a gente vem com esse losango aqui, que o losango ele quer dizer a decisão. Lembra lá da imagem anterior? Essa daqui, olha só, dessa imagem aqui, desse exemplo que eu trouxe, olha só. Isso daqui ele está fazendo a decisão, onde essa decisão ela pode ter uma resposta não e uma resposta sim. Então, olha só aqui o exemplo de decisão, que é esse losangozinho aqui que a gente vê. Então, aqui seria a decisão. Então, seria bem aqui, olha só, decisão. O terceiro é esse triângulo aqui, só aqui de cabeça para baixo. Então, olha só, para complicar ainda mais, a gente tem um triângulo certinho, né? E ainda tem um triângulo cabeça para baixo. Só que isso no final ele representa o quê? Arquivo, onde o triângulo certinho é o indefinido e o triângulo de cabeça para baixo é o provisório. Só que aqui ele apenas colocou arquivo, então isso daqui seria o quê? O número 3. E aí, para finalizar, né, como tá tão difícil agora para descobrir, né, esse aqui, que parece um retângulo, mas não completamente fechado, seria o quê? O documento, que está muito bem apresentado aqui nessa imagem aqui. Mas aí eu consegui mostrar para vocês aqui, né, que olha só, essa mesma imagem aqui, ela ainda pode ser tracejada, só que ela representa totalmente coisa diferente, que é a informação verbal. Então, com isso, a gente tem que saber o que ainda cada símbolo desses nos representa. Então, com isso, ele quer saber qual é a sequência correta dessa associação. Então, olha só, é a 1, 3, 2, 4. Então, procurando aqui, seria a letra C. E aí, falando um pouco sobre as funções básicas da administração, que eu vi bastante questão que ele cai aqui, só que ele coloca utilizando outra palavra que eu trouxe aqui para a gente ver juntos. Então, olha só. Para que sejam atingidos os objetivos da empresa, as 4 funções básicas da administração são. Então, utilizando o material que eu já falei sobre essas funções básicas da administração, nós verificamos que no final são 4 funções, onde tudo começa pelo planejamento, em seguida a organização, posteriormente a direção e por fim o controle. Então, planejamento já diz a palavra, né? Vem do planejar. Então, tu vai estabelecer tudo inicialmente o que tem que ser realizado ali naquele setor ou naquele projeto. Então, o planejamento ele visa definir os objetivos e os meios afins para alcançá-lo. Então, seria o que? Uma projeção futura. Então, isso daqui seria a ideia de planejamento. A organização já diz o nome, né? Eu vou organizar, dizer o que cada um vai fazer para que esse planejamento dê certo. Então, já diz a palavra organizar, estruturar, integrar os recursos disponíveis. Então, quais são esses recursos? Pode ser os recursos humanos, pode ser os recursos materiais. Então, com isso, eu vou organizar de uma maneira legal para que possa proporcionar as ações para serem realizadas para atingir o sucesso, o nosso planejamento. E aí a gente vê com a direção, aonde nessa questão que eu trouxe, ele usa uma outra palavra, que é a influenciar. Mas eu também verifiquei que há outras palavras ainda, assim como sinônimos. Então, olha só, na direção, como eu já estabeleci o que eu quero na minha empresa e já separei o que eu vou utilizar para atingir esse objetivo, eu vou ter que direcionar, aonde eu vou ter que instruir as pessoas, eu vou ter que influenciar as pessoas. Então, com isso, eu vou ter que interpretar os planos de quem? Lá do planejamento, lembra? Para as pessoas e dar as instruções e orientações para elas, né, sobre como executá-los e garantir o alcance dos objetivos. E aí no final já diz o nome controle, eu vou ter que controlar como que as coisas estão andando. Então esse controle ele é realizado pela forma de monitoramento e avaliação das atividades, com
tudo, mais uma vez, com que possa alcançar os objetivos. Então, aqui na questão, ele pede isso aqui das 4 funções básicas que eu acabei de mostrar. Então, aqui seria a letra D, pois essas são as 4 funções básicas aqui. O planejamento, a organização e olha só, lembra lá que ele utilizou uma outra palavra que aqui foi a influência. Então, esse daqui já seria um item bem interessante para a gente saber, porque isso daqui eu já vi cair em umas 3 provas de 2017, 2016, utilizando esse termo aqui. E aí, por fim, o último função básica da administração seria o controle. Então, ainda continuando essa temática das funções básicas da administração, como eu já mostrei para vocês, o que cada função representa, a gente viu também questão aqui na prova antigas da fundação, que ele pede esse conceito mais uma vez. Então, olha só, controle. Controle cria um mecanismo que coloca os planos em andamento. Isso daqui está muito diferente, né? Porque eu falei de controle, onde esse controle é realizado pelo quê? Pelo monitoramento, avaliação. Então, isso daqui está totalmente oposto, né, do que eu disse antes. Então, o que seria essa função aqui? Seria a função da organização. Lembra lá aquela que vai alocar, que vai organizar, vai estruturar os recursos humanos, os recursos materiais, de acordo com o planejamento inicial? Então, esse daqui já estaria o que? Incorreta. O segundo, ele diz a influência. Olha só, de novo, né? Colocou a influência. É o ato de orientar as atividades dos membros de uma empresa? Sim, porque é esse que quer dizer no final essa função básica aqui. Lembrando também que a outra palavra que a gente conhece bastante aqui, que representa essa função básica, seria o dirigir. O terceiro item diz que o planejamento envolve a escolha de tarefas que devem ser desempenhadas. Sim, até porque o planejamento é que vai, além de ser os objetivos que ele vai selecionar, ele vai também envolver o que as tarefas que vão ser realizadas para ser executadas no final e atingir esse objetivo. E aí no quarto item aqui ele diz que a influência reúne informações que medem o desempenho recente da empresa. Não, né? A gente acabou de ver bem aqui a questão da influência, que é o ato de orientar. Então, lembra lá que mediu o desempenho, tudinho, que a gente acabou de ver bem aqui nesse primeiro item? Então, esse daqui estaria incorreta. Qual seria a função básica que está relacionada ao medir desempenho recente da empresa? Seria a função do controle. E aí, por último, seria aqui. A organização é o ato de designar as tarefas desenvolvidas durante o planejamento? É isso mesmo. É a organização que vai, mais uma vez aqui, como eu coloquei, ele vai alocar os recursos humanos, os recursos materiais. Então, com isso, na questão aqui, ele pede para a gente apenas marcar quais são as alternativas que estão corretas. Que nessa banca aqui eu não identifiquei muita questão que ele pede as incorretas. Então, isso aí é até interessante para a gente saber. Então, com isso, de acordo lá com as questões que a gente viu, a alternativa correta dessa questão seria a letra E. E aí, abordando mais um pouco sobre essa parte de administração, e quando a gente fala da administração, a gente sempre lembra do Fayol e do Taylor. Então, eu trouxe essa questão aqui para a gente lembrar um pouco. Então, olha só, uma crítica à abordagem fayoliana pressupõe que a teoria da administração. Então, essa daqui a gente tem que lembrar dessa diferença aqui do Fayol e do Taylor, que ele sempre cai bastante em prova. Então, olha só, trouxe essa imagem aqui para a gente lembrar bem delas aqui. Então, o Fayol sempre está associado à teoria clássica. A clássica, então, assim, uma estratégia que eu uso bastante aqui é, por exemplo, essa primeira letrinha aqui, onde o F vem antes do T. Então, para mim, ele seria assim um clássico. Então, ele seria o primeiro que veio da teoria administrativa. Então, a teoria do Fayol seria uma teoria clássica. Enquanto o Taylor, ele já é mais assim, vamos dizer, científica. Então, a teoria da administração científica. Então, olha só falando do Fayol, que ele é o clássico, que ele foi o primeiro a colocar uma teoria administrativa, a teoria dele tem ênfase na estrutura da organização. Então, a visão dele aqui é o que? É estrutural. Então, por quê? Porque isso no final ele objetiva o quê? Nessa teoria clássica dele, é aumentar a eficiência da organização por meio do quê? Da definição dos vários níveis de responsabilidade. E aí, na teoria científica,
que é a do Taylor, ele já não visa tanto a estrutura. Por quê? Porque ele dá ênfase na definição das tarefas dos empregados. Então, você consegue observar que as tarefas aqui, como elas são relacionadas, aqui é vista aqui nessa teoria da administração. Assim, com isso, como as tarefas elas são bem enfatizadas aqui, logo o objetivo dela é o quê? Aumentar a eficiência da organização por meio da especialização. Então, olha só, de quem? Dos operários. Então, olha só, tarefa dos empregados, especialização dos operários. Então, olha só, as palavras-chave que a gente pode memorizar aqui. Então, isso daqui são duas teorias que a gente tem que saber que sempre cai em prova. Então, com isso, olha só, a letra A ele diz assim: baseou-se no estudo dos tempos e movimentos, todavia não possui respaldo científico necessário. Bom, esse daqui ele está contra a abordagem da Fayoliana, porque isso aqui está envolvendo, olha só aonde, no estudo dos movimentos e tempo. Aonde isso aqui a gente verifica aonde? Na teoria de Taylor, da parte da teoria clássica, científica da administração. E aí a letra B ele diz que foi representada de forma dinâmica, engajada aos tempos modernos e reproduzida a qualquer organização? Não, isso daqui não está de acordo com a abordagem fayoliana, e sim com a do Taylor, porque a gente verificou aqui, aqui em cima, onde ele fala nessa parte do estudo dos tempos e movimentos. Logo, isso daqui seria o quê? Uma forma dinâmica de como a administração deve ser realizada. E aí, na visão de Fayol, ela tem que ser de uma forma estrutural. Lembra lá que a gente viu que a estrutura que é bem enfatizada no Fayol? Pois é. Então, a letra C ele diz assim: considerou a organização sobre o prisma do comportamento mecanicista. Então, olha só, aquela ideia de estrutural, que há uma correlação determinística. Então, seria isso mesmo aqui do Fayol, onde a gente verifica que lá no Fayol ele é totalmente, vamos dizer, o oposto e até entre aspas arcaico do que a abordagem do Taylor. Então a gente verifica que o Fayol ele é sempre nessa parte estrutural, mecanicista, parada, nesse âmbito. E aí a letra dele diz o quê? Colocou o racionalismo em segundo lugar e desse modo sobrepôs o pragmatismo à particulação circunstancial? Não, né? Isso daqui não tem nada a ver, até porque como o Fayol ele vê essa parte estrutural, mecanicista, tu acha que o racionalismo vai ser em segundo lugar? Não, né? Ele vai ser logicamente em primeiro lugar. Então tá vendo como vai ligando as ideias assim? Então, a letra E ele diz assim: integrou o formalismo à estrutura informal? Normalmente, para mim, estrutura informal é daquela ideia, vamos dizer, de ciclo de amizade. Só que a gente vê, vamos dizer, essa temática sendo aplicada no Fayol? Não, né? Então a gente vê que o Fayol ele é bem assim, fechado nessa ideia assim. Considerando que o comportamento individual e as relações do grupo não afetam a organização? Não, né? Até porque ele está considerando que é apenas a estrutura formal. Então, olha só como é que a gente conseguiu avaliar bem sobre a teoria de Fayol. Então, a próxima questão aqui, ele visa o princípio da eficiência. Então, olha só, o princípio da eficiência aplicado ao modelo de excelência nos serviços públicos prestados ao cidadão implica na necessidade de. Então, esses daqui são aqueles princípios explícitos e implícitos. Então, só vou colocar aqui dos explícitos. Lembra lá que a gente sempre tem que lembrar que é o LIMP. Então, o LIMP é o quê? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e, por fim, eficiência. E ainda tem um outro lá, que é o do conde preso, coopera e não reina, que lá tem vários princípios lá aplicados. Então, aqui ele está falando sobre o princípio da eficiência. Então, olha só, o que seria o princípio da eficiência? Não seria aquele produzir melhor, gastando menos? Então, bora lá. A letra A diz o quê? Tratar os diferentes de forma diferente e os iguais de forma igual, não fazendo a acepção das pessoas? Não, isso não tem nada a ver com o princípio da eficiência, e sim com o princípio da impessoalidade. A letra B diz o quê? Ser transparente. Transparente em relação aos fatos e dados, contemplando uma forma eficaz de prestação de serviços à sociedade. Então, isso daqui da ideia de eficiência? Não, né? Dá uma ideia de publicidade. A letra C ele fala o quê? Pautar a gestão pública por um código de qualidade baseado em consensos morais de aceitação e serviços
casuística, tudo certinho. Então, qual é o princípio que está relacionado a essa parte aqui? Seria o da moralidade. E a letra D ele fala, agir sobre efeito legal. Legal, legalidade, lei, tudinho. Então, pois nenhum serviço será considerado eficiente se sua via estabelecer uma gestão à revelia dos processos legais. Então, sob efeito legal. Então, qual é o princípio que está sendo aplicado aqui? Seria o da legalidade. E aí, por fim, a gente finaliza com essa daqui. Então, essa daqui tem que ser a alternativa correta. Então, olha só. É fazer o que precisa ser feito com o máximo de qualidade ao menor custo possível. Olha aí, totalmente de acordo com o princípio da eficiência, onde ele foca na relação qualidade do serviço e qualidade do gasto. Então, esse daqui seria o princípio da eficiência. Então, a alternativa correta aqui seria a letra E. E aí tem mais princípios ainda que a gente tem que saber além daqueles que eu falei ainda agora. Então, olha só, considerando os princípios fundamentais da administração pública e da rotina administrativa, o agente público, ao entender a administração casuística, reconhece que a decisão dos casos individuais compete, no nível de execução, aos serviços do que? De natureza local. E aplica o princípio, onde isso aqui ele está relacionado a uma certa descentralização, onde ele está levando em consideração que as decisões elas estão relacionadas de acordo com o ambiente, com a natureza local. Então, bora lá, ver cada item desse daqui que representa. Então, por exemplo, o primeiro princípio aqui que ele fala é da causalidade. Então, a gente vê aqui que a palavra aqui é causa. Então, olha só o que ele diz aqui sobre esse princípio. Relaciona-se a situação causa e efeito, é lógico, né? Ou seja, aquele que der causa a determinadas atitudes responde por suas consequências. E é isso que ele está pedindo aqui na questão? Não. Então a letra A estaria incorreta. A letra B ele fala de supremacia. Supremacia vem, vamos dizer, daquela ideia de hierarquia. Então, hierarquia a quem? Aos interesses públicos. Então, olha só, os interesses públicos serão sempre superiores aos interesses privados na gestão da coisa pública. Então, isso daqui tem a ver com a questão aqui? Não. Então, a letra B estaria incorreta. A letra C é de coordenação. Coordenação, ele refere-se o quê? A ordenação ou mesmo a coordenação de atividades para uma realização de um objetivo. E isso tem a ver com o que está escrito aqui no enunciado da questão? Também não. Mas é bom, pessoal, que cada um desses aqui, eu estou trazendo um conceito para cada um deles aqui, que é para a gente saber, porque vai que cai na prova, não é? E aí a gente tem também o princípio do planejamento, onde a gente já conhece de fato um pouco sobre ele. Ele refere-se à organização das metas e estratégias de uma instituição em um plano. Então, esse daqui está totalmente contrário ao que está na questão aqui. Então, o que sobra aqui mais uma vez? Seria o da descentralização. Então, você vê aqui que ele reconhece decisões que são de locais diferentes, vamos dizer assim, de naturezas diferentes. Então, ele respeita essas decisões. Então, isso daqui dá aquela ideia de descentralização, onde ele refere-se à execução de atividades ou tarefas de forma mais independente. E aí a descentralização é a execução na ponta das tarefas demandadas da administração central. E aí já finalizando aqui a nossa revisão, onde eu coloquei a parte só de gestão de salários e gestão de recursos humanos. Então, olha só, acerca dos objetivos que a gestão de salários se propõe a atingir, identifique verdadeiro ou falso que se afirma. Então, o primeiro item aqui ele fala sobre remunerar cada funcionário de acordo com o valor do cargo que ocupa. Sim, isso está totalmente correto, até porque na minha visão não seria apenas pelo cargo, mas também deveria haver algumas coisas a mais. Mas isso daqui está totalmente correto. Aí o segundo item ele vem aqui, recompensar o funcionário adequadamente por seu desempenho e dedicação. Sim, com certeza, né? Vai querer o quê? Que o funcionário trabalhe de graça? Não. Então, pessoal, de uma maneira geral, a gente verifica que não é tão difícil a questão da parte de gestão de salários. Só o que complica é quando cai, por exemplo, algumas teorias. Mas, de uma forma geral, dá para a gente fazer, utilizando a lógica. Então, é isso que eu estou fazendo aqui com vocês. E aí, olha só, outro item diz assim: atrair e reter os melhores candidatos para os cargos?
assim, até porque como eu vou remunerar cada funcionário aqui, de acordo com o cargo que ocupa e recompensar o funcionário com seu desempenho e dedicação, eu tenho no final que atrair mesmo e reter esses candidatos para os cargos. Aí ele vem aqui, unificar os conceitos de salário real e salário nominal. Unificar, você acha mesmo isso aqui? Não, né? Isso daqui está totalmente errado, até porque o salário real é totalmente diferente do nominal. Então, olha só esse conceito aqui que eu trouxe. O salário nominal e o salário real. O salário nominal ele representa o volume do dinheiro fixado em contrato. Então, nominal é aquele que está lá no contrato da gente, na carteira de trabalho. Então, esse seria o salário nominal. Onde esse salário está relacionado ao cargo que ocupa, de forma que não se for atualizado periodicamente, sofre o que? Desgaste devido à inflação. Então, o salário nominal é aquele que está no nosso contrato. Vamos dizer aquele salário base. E aí o salário real, que eu gosto de falar, né? Ele é real mesmo, da nossa realidade. Então, olha só que ele representa a quantidade de bens e produtos que o empregado pode comprar com certo volume de dinheiro. Então, às vezes, o nosso salário real não reflete o nosso salário nominal. Então, corresponde ao poder o quê? Aquisitivo. Então, eu gosto de falar que é a nossa realidade. Então, não seria unificar os conceitos, né? Até porque, na minha concepção, seria impossível fazer isso. Então, por último, ele diz assim, certificar-se de que os funcionários nos níveis tático, operacional, estratégico recebam exatamente os mesmos valores de dividendos da empresa? Exatamente, recebo mesmo? Onde que a gente vê isso, né? Só se for nos sonhos mesmo. Mas, de uma forma geral, isso daqui estaria incorreta. Então, a alternativa correta dessa questão é a letra E. E aí, última questão aqui, já finalizando, mais um da parte de processo de gestão de pessoas, onde eu trouxe um material aqui que eu já fiz vídeo sobre esse conteúdo aqui. Onde o processo de gestão de pessoas, ele contabiliza com 6 itens aqui, aonde eu mostrei aqui no meu vídeo, eu vou colocar o link aqui que você pode verificar. Então, o primeiro aqui seria o agregar. O agregado é aquela ideia de o quê? De juntar. Então, de juntar quem? Quem deve trabalhar. Então, olha só como é realizado esse processo aqui do agregar. Seria por meio do recrutamento e de seleção. Então, seria agregar, unir, incluir novas pessoas na empresa. Por meio do quê? Do recrutamento e da seleção. Então, agregar é isso, né? Quando a gente fala assim, eu quero agregar com você. Então, você quer incluir essa nova pessoa. Então, isso faz parte também do processo de gestão de pessoas. O outro seria o aplicar. Já diz, né, a palavra aplicar. Onde o que as pessoas deverão fazer? Eu vou aplicar o que essas pessoas deverão fazer. Então, seria o quê? O desenhar atividades que as pessoas realizarão no processo. Seria a parte de orientar e acompanhar o desempenho. Por meio do quê? Do desempenho do cargo, desenho do cargo, e avaliação do desempenho. Então, a gente já verificou que tem um agregar, onde eu vou incluir novas pessoas. E aí eu vou aplicar, onde eu vou mostrar o que essas pessoas vão fazer. E aí o outro passo seria o que? Recompensar. Já diz a palavra de recompensa. Então, como é que eu vou recompensar essas pessoas que estão trabalhando? Seria por meio de remunerações, benefícios e tudo, serviços. Então, vou atender o quê? As necessidades individuais, até porque as pessoas não vão trabalhar para mim de graça. Então, a gente vai recompensar elas. E aí, o outro item também seria o desenvolver, onde eu tenho a ideia de desenvolver essa pessoa, de qualificar melhor por meio de capacitação e incremento profissional e pessoal. Então, quais são as ferramentas que eles mais utilizam aqui? O treinamento e desenvolvimento de pessoas, gestão de conhecimentos e competência e programas de comunicação e consonância. Aí, no final, eu vou ter todo esse trabalho para no final que eu tenho que manter, né? Afinal, eu tive um trabalho, eu tive um certo gasto com tempo, com recurso, para manter essas pessoas trabalhando. Então, como é que eu vou manter essas pessoas no trabalho? Seria criar ambiente de trabalho e psicológico agradável, através do que? Da administração da cultura organizacional, clima, disciplina, higiene, segurança e qualidade de vida. Assim também verificando e fazendo a manutenção das relações sindicais, né? Então, isso daqui seria a parte do processo de manter. E aí, por fim, a gente tem que monitorar.
verificar se a pessoa está fazendo tudo certinho, né? De acordo com o nosso trabalho, tudinho. Então, olha só, a gente tem que acompanhar e controlar as atividades das pessoas e verificar resultados. Então, isso tudo tem que ser registrado no banco de dados e nos sistemas de informações gerenciais. Então, esses daqui são os 6 processos da gestão de pessoas. Então, aqui na questão, ele dá esses conceitos tudinho e cada etapa do processo de gestão de pessoas. Então, olha só. O primeiro aqui ele diz que é criar condições ambientais e psicológicas satisfatórias para as atividades. Então, lembra que eu tenho que manter essas pessoas? Eu tenho que manter, já que eu investi bastante tempo, recursos, essas coisas, então eu tenho que manter essa pessoa através de condições ambientais e psicológicas e ver até as relações sindicais que a gente acabou de ver. E aí, esse daqui já seria o número 1. E aí vem desenhar as atividades que irão realizar na empresa. Então, eu vou desenhar, eu vou orientar, eu vou acompanhar, eu vou o quê? Aplicar. Aplicar. Então, esse daqui já seria o item 2. E aí, incentivar e satisfazer suas necessidades mais elevadas. Então, o quê? Ninguém vai trabalhar de graça para mim. Então, eu tenho que recompensar essa pessoa através do atendimento às suas necessidades individuais. E aí o outro item ele diz o que? Capacitar e incrementar o desenvolvimento profissional. Então eu vou desenvolver a pessoa aqui. Então qual é a etapa responsável por isso? Seria o desenvolver, que é o item 5. E aí a gente vem acompanhar e controlar as atividades, verificando os resultados. Então quando a gente fala de acompanhar e controlar, não dá aquela ideia de certo controle ou de monitoramento, então eu vou monitorar essas pessoas. E por fim, a última etapa aqui da gestão de pessoas, ele fala que é incluir novas pessoas na empresa por meio de recrutamento e de seleção. Então, qual é a palavra que a gente tem que lembrar disso? Seria o que? Agregar, que está aqui no número 3. Então, a ordem aqui da sequência que ele pede aqui para marcar, a sequência correta seria o que? 1, 2, 6, 5, 4, 3. Então, seria a letra D. E aí, pessoal, finalizo aqui o vídeo e desejo uma boa prova para vocês.